virou a minha chave, que foi: eu não preciso que ninguém concorde comigo para fazer as coisas acontecerem para mim. Durante o último ano eu tive que amadurecer, mas ninguém explica exatamente o que é esse amadurecimento e como você faz isso de fato na prática. Eu trouxe para vocês 4 coisas que me ajudaram nessa parte de amadurecimento. Demorei um tempo até tomar consciência disso e de fato praticar, porque uma coisa é você saber, outra coisa é você colocar em prática. Adultos colocam em prática, eles não só sabem, eles vão lá e fazem. A primeira coisa que nesse último ano eu aprendi foi a responsabilidade, me responsabilizar pela minha vida também, saúde, meu dinheiro, meu trabalho, e que nada ia cair do céu, mas que eu não precisava ficar desesperada e organizando cada coisa no seu tempo. Responsabilizar pela nossa vida traz um certo poder pra gente de volta, de que a nossa vida não tá na mão das outras pessoas. Não jogar a culpa nas outras pessoas e aprender a não jogar os meus erros pra baixo do tapete. Porque tem muita coisa que a gente acha que não é nossa responsabilidade, e é sim. Às vezes, por exemplo, você chega em casa e alguém te estressa. Como você maneja o seu emocional é responsabilidade sua, não é daquela pessoa. Ai, nossa, eu cheguei hoje determinada a estudar, mas fulano me estressou. Não tô com ânimo, não tô com cabeça para estudar hoje. A forma como você regula e faz as coisas acontecerem para você é sua responsabilidade. Isso dói a princípio quando você percebe que tem coisas que, independente se fulano te estressou, se ciclano tá lá e não te ajudou no que você pediu, a responsabilidade final é sua, o resultado final, quem vai colher é você. Não quer dizer que porque aquela pessoa teve um dia ruim, seu pai, a sua mãe, seu namorado, o esposo, enfim, quer dizer que o seu dia tenha que ficar ruim. E eu me vi muito nesse lugar de que às vezes eu tava com raiva e meu dia tinha sido ótimo, mas eu cheguei em casa e tava um caos e aí eu tava com raiva. Mas aí eu comecei a entender como é que tava o ambiente, a entender: nossa, isso aqui não é culpa minha, não tem nada a ver comigo. Fulana tá com raiva por conta disso aqui, de um problema que ela tem que resolver, de alguma coisa dela, de uma noia dela, ou de algum problema de fato que não dá pra eu ajudar. Não dá pra eu sentar e conversar e resolver ali com ela. Não dá. Se eu posso oferecer alguma solução, bacana. Mas isso não pode entrar no meu emocional, no meu campo emocional. Uma das viradas de chave mais intensas que eu tive, porque eu era com certeza a pessoa que tá ligada às emoções dos outros. Então, me perceber como um indivíduo adulto que funciona sozinho, sem as emoções de outras pessoas, é um amadurecimento, porque você percebe que você não é mais uma criança. Você não olha mais para as pessoas ao seu redor para saber se você está feliz, se você está triste, o que está acontecendo. Se engajar emocionalmente, ou seja, a pessoa está com raiva, você fica com raiva também e fica com aquilo dali preso dentro de você e deixa de fazer as suas coisas, as suas metas, o que você tinha planejado, porque você se deixou abalar emocionalmente, é uma responsabilidade sua e a gente não percebe isso. Me comprometer com as minhas próprias escolhas. No último ano eu queria muito comprar um iPad, inclusive ele está aqui, meu queridíssimo. Deixa eu... No último ano eu queria comprar o meu iPad, ele tá aqui, queridíssimo, maravilhoso. E durante esse processo de querer comprar o iPad, de realizar esse sonho de trabalhar com ilustração, eu comecei a tomar algumas atitudes, a me comprometer com aquilo que eu queria. Porque se eu queria um iPad, eu precisava de dinheiro. Então eu tinha que me comprometer a trabalhar, a acordar cedo e ir trabalhar todos os dias. Isso aqui é uma coisa básica, vamos dizer assim. Mas eu tive que me comprometer também a entregar um bom trabalho. Comprometer a guardar dinheiro. Eu estipulei uma meta financeira, eu acho que na época eram uns R$500, assim, por mês. E tudo que sobrava, tipo assim, comprei minhas coisas de uso pessoal, sobrou alguma coisa, eu guardava além desses R$500. Fiz um trabalho extra, meu pulso tá doendo. Fiz um trabalho extra que eu não estava esperando fazer esse mês e consegui um dinheiro a mais. Eu guardava na caixinha da Nubank
para poder realizar esse sonho, porque eu tinha um compromisso comigo mesma e eu tinha um motivo muito grande, porque o iPad para mim representava ser a ilustradora que eu queria, eu tinha um compromisso muito grande com isso. Deixei de ir para shoppings em algumas vezes, deixei de presentear algumas pessoas, porque se eu me comprometesse com tudo ao meu redor, eu não ia ter tempo nem dinheiro para poder me comprometer comigo mesma. E tem uma sacada em se comprometer com as suas próprias escolhas que foi assim, virou a minha chave, que foi: eu não preciso que ninguém concorde comigo para fazer as coisas acontecerem para mim. Eu não preciso que a minha mãe me apoie a comprar o meu iPad para poder comprar. Eu não preciso, porque obviamente se ela não for pagar para você, né? Começamos por aí. Não preciso que a minha tia concorde que eu vá comprar, dar 7 mil no iPad porque eu quero ser ilustradora. Não preciso para fazer isso acontecer para mim. A aprovação das pessoas é só aprovação. A não ser que venha com dinheiro. Se não tiver vindo com dinheiro junto, sinto muito, não serve de nada. Chá revelação aqui pra vocês. E foi uma coisa que eu tive que trabalhar muito, porque pra gente que tem essa questão da conexão muito forte com o pai ou com a mãe, ou com amigos muito próximos, e a gente vai falar. Eu sou uma pessoa, pelo menos, que eu adoro falar, que antes de fazer as coisas eu adoro falar. E às vezes, tipo assim, pra que você vai fazer isso? Pra que você vai dar tantos reais em um produto, não sei o que lá, que é muito caro e tal? Porque eu quero. E às vezes, se você não quiser passar pelo processo de explicar, não fala. Te poupa muita coisa. Ou às vezes concorda. Se você cometeu o ledo engano de chegar pra alguém e falar, e ela falar: ai, nossa, não vale a pena, muito caro. Ou: ai, nossa, você quer ir pra tal lugar, mas lá é tão frio, lá é tão quente, lá é tão ruim. Ai, aconteceu isso lá, muito perigoso, você vai viajar sozinha. Concorda. E faz. Simples. Na vida adulta é muito assim, é muita questão de a arte de meter o louco. Mas fulano falou que viajar pra tal lugar é ruim porque ela já viajou e foi péssimo. Viaja você, tem a sua experiência, sabe? É uma coisa que eu fiquei assim, gente, eu posso não me engajar com aquilo que o outro pensa e fazer mesmo assim. A ser seletiva. Essa daqui dói, porque para ser seletiva você tem que dizer não. Eu era uma pessoa que assim, dizia não muito facilmente. Só que é difícil você dizer não para uma coisa que é boa ou que você acha que é boa. Por exemplo, nossa, fiz uma amizade nova. Você sabe se essa amizade faz sentido para você? Conheci alguém, a gente se conectou super profundamente, a conversa bateu. Você sabe se essa pessoa faz sentido para sua vida? Ser seletivo é isso. E às vezes a pessoa ela pode fazer sentido para sua vida, mas não para o momento que você está vivendo. Às vezes a pessoa, nossa, é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa incrível. Só que seu plano, ou seja, aquilo com que você está comprometido, não abre espaço para essa pessoa estar na sua vida. E aí você tem que ponderar com o que você vai se comprometer, porque aquilo com que você se compromete é aquilo que você vai trazer para sua vida. E eu acho que ser adulto é estar consciente disso, estar consciente com o que a gente está comprometido. E isso vai mudar o tempo todo. A gente muda de comprometimento, a gente muda de compromissos o tempo todo. Imprevistos acontecem, amores surgem e a vida acontece. Mas ter essa noção de com o que eu escolhi me comprometer. Se eu escolhi me comprometer com uma família, por que eu tô querendo viver uma vida de solteiro? Por que eu tô querendo fazer só as coisas sozinho? Ser seletivo é entender que a gente é limitado. É entender que nosso tempo é limitado, nossos recursos são limitados. Tem limite. Não tô pregando papo de escassez, não. É isso. Você tem 24 horas no seu dia, não importa os mantras, quantos Ho'oponoponos, caramba 4 que você queira fazer. Você vai continuar tendo 24 horas no seu dia. O dinheiro a gente ainda consegue aumentar, mas o tempo não. O tempo é escasso, energia
não é escasso, mas se você não sabe aproveitar o tempo, se você não sabe gerenciar esse tempo, se você não sabe, por exemplo, nossa, tô pegando 2 horas de trânsito para ir trabalhar e para voltar, não tenho tempo de quase nada. Então já talvez esteja na hora de começar a pensar como é que eu posso sair daqui, como é que eu faço para poder ir para outro caminho, outro rumo, gerar mais tempo para mim. Ah, Tayane, é fácil? Não, mas é a vida adulta. E é isso que é amadurecer. É entender que tem limite. As coisas têm limites. E como que a gente aumenta esse limite? Como que a gente ganha mais tempo? Como que a gente aproveita melhor o tempo que a gente tem? Porque eu acho que esse é o ponto mais essencial, porque às vezes a gente tem tempo, mas não tem a energia. Tem dia que eu saio do trabalho 5 horas, é um trabalho muito bom. Porém, tem dia que eu chego em casa e eu tô morta. A minha mente, ela já foi. Então, eu tenho que saber gerenciar a minha energia também, o que eu como, ser seletiva, de verdade, com o que eu escolho colocar pra dentro, seja filme, música, comida, tudo. Eu tenho que aprender, por exemplo, uma coisa que eu demorei pra entender isso, mas não aceitar tudo que me dão pra comer, gente. Às vezes, vem alguém te dar um docinho, vem alguém te dar uma balinha, vem alguém... Isso é maturidade. Às vezes você aceita por educação, mas você não come. Porque às vezes, por exemplo, açúcar te inflama. Ou às vezes aquele doce ali te faz mal, você não quer. E é isso. Ser seletivo. Ou às vezes só dizer, não, obrigada. Não gosto disso. Quer dizer que você vai ser uma pessoa ignorante? Não. A forma como você fala, como você comunica, vai fazer diferença. Então, seja gentil quando você estiver rejeitando uma proposta ou alguma coisinha que você não queira. O maior aprendizado que eu tirei quando eu decidi que eu queria esse iPad, que eu queria me comprometer com isso e que eu faria acontecer, foi quando eu cresci. Durante esse processo, foi o processo de guardar dinheiro, foi o processo de não me demitir porque o povo perturbava o meu juízo, foi o processo de amadurecer de verdade, de aprender a lidar com pessoas, aprender a falar com pessoas, aprender a lidar com situações difíceis, porque a gente é adulto e somos capazes de lidar com coisas difíceis. E é isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês em algum ponto e que vocês amadureçam, cresçam e que conquistem coisas incríveis. Bye!